hoje, então, nós vamos falar sobre os transtornos alimentares, que é uma entidade clínica relativamente frequente, anorexia nervosa e bulimia, né? Então as pessoas já devem ter ouvido falar disso aí, né? Anorexia nervosa e da bulimia. A primeira coisa que a gente deve observar em relação à anorexia nervosa, né, é a irracionalidade da coisa, né? A pessoa se olha no espelho, ela se vê disforme, se vê engordada, né, digamos assim, quando a balança desdiz completamente essa visão. E, no entanto, como acontece nas situações delirantes e alucinatórias, prevalece a informação alucinatória sobre a informação da realidade. Então, esse dado é fundamental, né? Tudo que a informação alucinatória prevalece sobre a informação da realidade é algo que precisa de tratamento, precisa de ajuste. Mas então, hoje nós estamos falando então dos transtornos alimentares, principalmente a anorexia nervosa e a bulimia, e tem esses aspectos então da irracionalidade e o aspecto também da impulsividade destrutiva, né, que permeia, né, o andar da carruagem, digamos assim, durante o estabelecimento e a continuidade, né, e o término, muitas vezes trágico, na maioria das vezes trágico, desse tipo de ilusão, né, desse tipo de comportamento alucinatório fora da realidade. A psicanálise tem uma explicação muito interessante, né, que ajuda muito a compreender a verdadeira natureza de uma coisa dessas, né? Se você fizer uma leitura conjugada dos textos de Freud, principalmente Para Além do Princípio do Prazer, 1920, com os 3 ensaios, né? Basicamente esses 2 textos ali, conjugados, você vai ver que na anorexia nervosa, e também os textos de 1915, em que se fala das pulsões, os destinos das pulsões, né, por exemplo. Então, conjugando esses 3 textos aí, pelo menos, e mais N outros, né, que a gente pode acrescentar aqui, a gente pode falar, né, de que existe uma perversão, né, digamos assim, da pulsão de autoconservação nesses casos. Então, a perversão da pulsão de autoconservação é de tal monta, né, que o indivíduo simplesmente passa por cima dessa pulsão de autoconservação e passa a não se proteger, a não se alimentar, né? E como aconteceu com a Karen Carpenter, provavelmente deficiências de vitaminas, de nutrientes, levaram ao desfecho fatal, né? Mais uma morte prematura causada por anorexia nervosa. As campeãs, né, de convivência com a anorexia nervosa são as modelos, né? Então, teve uma época aí que tinha uma epidemia aí de modelos aí com 30 quilos, pele e osso, né, digamos assim. E, de qualquer forma, pulsão de morte, né? Então, uma perversão da pulsão de autoconservação pela ação da pulsão de morte. Interessante que Freud define a pulsão de autoconservação como uma dessexualização da pulsão sexual. Se você compreender que a pulsão, quando se fala em pulsão sexual, você está falando em pulsão de morte também, porque se você ler os 3 ensaios, tudo de ruim ali que é atribuído à pulsão sexual deve ser atribuído à pulsão de morte se você ler Para Além do Princípio do Prazer. Tá? Então, a pulsão sexual ela está sempre conjugada com a pulsão de morte e as duas, né, digamos assim, sofrem alterações. A pulsão de morte sofre a fusão pulsional pela pulsão de vida e, a partir daí, essa pulsão de vida pode se tornar uma pulsão de autoconservação ou autopreservação. Mas pode regredir isso também. Então, isso acontece, por exemplo, na cegueira histérica, em que claramente a pulsão de autoconservação que deveria reinar na função visual, ela deixa o reinado e ela é substituída, ela é superada, suplantada pelo retorno de uma representação de pulsão sexual, pulsão de morte, quer dizer, uma erotização e uma mortificação da função visual, que faz com que a pessoa, mesmo tendo todo o aparato, né, para enxergar, o lobo occipital do cérebro está funcionando, né, a retina está funcionando, os nervos, o nervo óptico, trajetos, está tudo sem lesão nenhuma, e, no entanto, a pessoa não consegue enxergar. Tá? Porque a pulsão, que é, veja bem,
A coerência também do modelo da mente da psicanálise de Freud deve ser ressaltada o tempo todo, e a gente vai cobrar também essa coerência dos outros modelos, né? Então a gente vai cobrar a coerência só do modelo de Freud, a gente vai cobrar de todos os modelos que aparecem querendo concorrer, né? E substituir o modelo de Freud. Então, nessa observação em relação ao modelo de Freud, né, uma das provas, então, da existência da pulsão de autoconservação e da sua origem na dessexualização da pulsão sexual e na demortificação, digamos assim, da pulsão destrutiva, né? Quer dizer, para você parar com a ação destrutiva predominante, você tem que ligar a pulsão de morte pela pulsão de vida. Não tem outro antídoto. Não pode deixar a pulsão de morte solta, porque senão ela vai destruir, ela vai matar, né? E é o que acontece na anorexia nervosa. A pulsão de morte, de alguma maneira, se soltou, se liberou ali das amarras da autoconservação, a pessoa não se alimenta mais. Quer dizer, então, é a mesma coisa que um bebê não querer, né, o seio e não querer a mamadeira. Então, é preciso um distúrbio mental muito grave, né, para poder sustentar esta posição de rejeitar a alimentação da maneira como o anoréxico faz, né? E a bulimia é tipo como se fosse uma mania, né? Com melancolia, a melancolia é a anorexia, comparando, né? Comparativamente, e a bulimia é a mania, né? Então, a anorexia nervosa é a melancolia e a bulimia é a mania. Então é a mesma coisa. É isso, basicamente, que a gente queria falar, então, de que, para nós, psicanalistas, o mais importante desses conceitos de novo, né, a confirmação da teoria desenvolvida por Freud, basicamente, de sustentar a existência de uma pulsão de autoconservação do ego, né, que se investe no ego, que é responsável pela sobrevivência do indivíduo. O indivíduo tem que sobreviver. Não tem como falar de indivíduo, de sujeito, de objeto, né, sem o indivíduo sobreviver. Então, ele tem que ter mecanismos, né, especializados, específicos, voltados para a conquista, manutenção e desenvolvimento da sua capacidade de sobrevivência. Tá? E a anorexia nervosa é uma prova de que existem forças pulsionais dentro do psicossoma, né, que são capazes de anular esse efeito de autopreservação que a maioria dos pobres mortais, nós pobres mortais, temos, né? Essa preocupação, esse sentimento, esse insight, né? Esse feeling, né? De que a gente precisa sobreviver, que a gente precisa se proteger, que antes de tudo a gente tem que estar vivo hoje e amanhã, né? E sempre, se possível, né? Enquanto perdurar a possibilidade da vida, né? E a morte é muito forte, ela acaba predominando, né? Tem um prazo, né, digamos assim, para a nossa existência aqui, mas essas perversões, assim, essas voltas, né, digamos assim, da ação mortífera, né, em vida, depois de ter chegado a um nível de desenvolvimento, havia uma regressão da pulsão de autoconservação e ela se retransformar, ela voltar a ser, né, pulsão sexual e pulsão de morte à solta, né, como era no início, é muito interessante de pontuar isso aqui. Então, isso acontece na cegueira histérica, a nível psíquico, sem lesar o tecido. Mas na anorexia nervosa, a pessoa realmente para de se alimentar. Quer dizer, então, atinge a esfera da autopreservação, quer dizer, desfaz a dessexualização, demortificação que ocorreu em relação a essas pulsões mais primitivas de vida e morte, né? E anula o efeito da autopreservação, quando, na verdade, o circuito lobo occipital, quiasma óptico, né, nervos ópticos, né, dos dois olhos, né, e retina, esse circuito biologicamente sadio, preservado, ele fica incompetente, inapetente, para as suas funções, sem que haja lesão no nervo óptico ou em qualquer estrutura biológica. Tá? Então é um problema psicológico, pulsional, em que a pulsão de autopreservação se
desfaz novamente nas suas componentes pulsão sexual e pulsão de morte. Ok? Acho que é o mais importante para um psicanalista falar aqui sobre distúrbios da alimentação.